Amados do Senhor, que Deus abençoe o nosso dia de hoje, trazendo paz e acalmando a tempestade. Quero deixar para vocês Mateus 8, 23 ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, esse texto aqui nos mostra que Jesus acalmou uma tempestade. Ele estava no barco e os discípulos tiveram a oportunidade de ver o seu poder acalmando as ondas e os ventos. Quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. É Jesus. Esse deve ter sido um dos grandes milagres, do nosso Senhor Jesus na terra. Esse barco de pesca, eu vejo aqui nesse texto que muitos dos discípulos, ali, eles eram pescadores, os discípulos. Creio que não era um barco pequeno, pois estava com ele os seus 12 discípulos. Então era um barco suficiente para acomodá-los, Devia ser movido por remos e por velas, esse barco. Vejo também nesse texto, queridas, que o mar da Galileia era um lugar incomum e relativamente pequeno, aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura, mas tem cerca de 50 metros de profundidade e sua praia fica a cerca de 225 metros abaixo do nível do mar. Daí surgem súbitas tempestades, que se formam nas montanhas e agitam as águas, formando-se ondas até de 6 metros de altura. E os discípulos estavam ali nesse mar, e foram navegar com Jesus. E ali surgiu essa tempestade e eles foram surpreendidos, ficando expostos a um grande perigo, Embora os discípulos, queridos, tivessem testemunhado tantos milagres de Jesus, apavoraram-se. Eu acho que eles ficaram com temor, com medo. E durante aquela tempestade, eu creio que eles deviam ficar ali. O que vamos fazer? O que vai acontecer agora, Eles sabiam, os discípulos, do perigo que o mar estava trazendo para ele, aquelas ondas. Eles sabiam porque eles eram pescadores antigos, experientes. Eles estavam sabendo o perigo que estava ali. Mas eles esqueceram de uma coisa, que Jesus estava no barco com ele. Jesus estava no barco com eles. E às vezes, diante da tempestade, nos esquecemos que Jesus está no barco conosco. E talvez não percebemos, que Cristo é capaz de controlar a força daquelas ondas e é capaz de controlar a força
das ondas que se levantam em nosso convívio agora, no nosso caminhar. Muitas vezes, amados, nos encontramos assim como esses discípulos, diante de uma grande tempestade, uma grande onda. Em ocasiões em que pensamos que Deus não pode ou não irá fazer nada, não vai operar, não vai agir. Talvez os discípulos viram Jesus ali, dormindo, calmo, sereno e tranquilo. E eles disseram, não vai fazer nada, né? O barco ia sucumbir. E os discípulos, no versículo 25, aproximando, despertaram. Jesus estava dormindo. Salva-nos, Senhor, senão a gente vai perecer. E disse-lhe Jesus, por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes, quando estamos passando por essas lutas, aflições, né? As ondas se levantam de uma forma tão grande que você não percebe o tamanho do Deus que você serve, que está do teu lado. E Deus, Ele é o que controla tanto o mundo físico como o mundo espiritual, queridos. O poder de Jesus, quando acalmou aquela tempestade, também pode agora ajudar-nos a lidar com os problemas que enfrentamos. Ele está aí, Ele está aqui, Ele está todo o tempo conosco. Jesus está disposto a intervir, se tão somente lhe pedirmos. Jamais devemos desprezar o seu poder, mesmo durante as terríveis tribulações que se levantarem, as terríveis notícias, os problemas, a doença, o laudo médico, as finanças, o que for, queridos. Jesus acalma a tempestade. Ele dá a ordem. Queridos, que possamos com Ele agora, diante da tempestade, sentir a doce presença dEle, que vem acalmando com sua paz na hora da tribulação, e sua doce presença, que é tudo. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, amados, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores. E Ele está agora trazendo paz e acalmando a tempestade. Ele está agora no seu barco e no meu barco, na sua vida. Confie, amados, descanse e creia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nada, nada vai destruir a tua vida. Confie nele, descanse. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus, e Ele está aqui, te acalmando agora, acalmando tua tempestade. No nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.